Olá, meus queridos irmãos da TV Mundo Maior, é com muita alegria que iniciamos mais um programa Abrindo a Bíblia na TV. Felizes por mais esta oportunidade que Deus nos concede de conversar com vocês sobre as nossas experiências na terra de Jesus. Estamos trabalhando com o Evangelho de Mateus, capítulo 8, as diversas curas de Jesus, mas hoje nós vamos falar de uma experiência diferente que Mateus narra e que eu vivi a primeira vez, já estive várias vezes nesse local. Mas a primeira vez que eu vivi a experiência foi em 25 de setembro do ano 2000. Olha, faz 20 anos que aconteceu a minha primeira experiência com a tempestade acalmada no Mar da Galileia. O Mar da Galileia, na minha concepção, é a fonte de energia que nós conhecemos, que serve água para toda Israel praticamente. A água de Israel, toda a água doce que existe de reservatório está no Mar da Galileia, que é um lago de água doce, chamado Yam Kineret em hebraico, que significa Mar da Lira ou da harpa, porque ele tem forma de uma harpa. Tem 13 metros de largura e aproximadamente 36 quilômetros de comprimento. Ele varia de acordo com a quantidade d'água que está nele, porque ele pode estar num nível mais alto. Esse ano ele recebeu muita água, graças a Deus, quase 2 metros de água. Esse ano foi um ano de apogeu para o Mar da Galileia. E Jesus começou seu ministério ali, às margens do Mar da Galileia, e a lira, ou a harpa, é um instrumento musical. O Mar da Galileia, com toda aquela região, representa a grande fonte de tudo. Ali Jesus começou o seu ministério. Ali Jesus, semelhantemente, o seu precursor Davi, que era um tocador de harpa, era com a sua harpa, que ele compunha e compôs belíssimos salmos, que é a palavra terrilim em hebraico, salmos significa louvores. Foi com a sua harpa que ele compôs inúmeras peças maravilhosas, louvando a Deus. E que Jesus, semelhantemente a Davi, ele também começou seu ministério tocando a harpa daquele grande lago, a harpa espiritual que traz o som da vida, o som da paz, o som da espiritualidade, o som da luz. Então aquele mar, aquele lago, chama-se também Lago de Genezaré, Mar da Galileia, Lago de Tiberíades e Yam Kineret, Lago das Liras ou da harpa. Ele recebe as águas que vêm da região norte, extremo norte, da cadeia de montanhas do Hermon, onde fica Cesareia de Filipe, onde ficava o templo ao deus Pan, antigamente. Era um templo pagão que existia ali, numa gruta, na entrada do monte, na base, no sopé do Monte Hermon. Ele recebe a água que nasce ali de umas fontes que eles chamam de banhas, que era Pânias, que viria, como se viesse do deus Pan, mas o árabe não diz P, só fala B. E a influência árabe transformou Pânias em Banhas, que ainda hoje você chega lá e recebe as informações, como o nome dali seja Banhas, que são as fontes maravilhosas, belíssimas, que nasce o Rio Jordão, e com as suas diversas fontes e seus diversos afluentes, ele desemboca no Mar da Galileia, em Betsaida de Júlia, ali ao norte do Mar da Galileia, onde Jesus curou um cego, que a gente vai falar isso depois. Aquele lago recebe toda aquela água, forma um imenso lago e transforma-se no Rio Jordão, no Vale do Jordão, que vai desembocar no Mar Morto. É uma geografia espiritual belíssima, porque tudo que o Mar da Galileia recebe, ele distribui. Ele não é orgulhoso, ele não é egoísta.
Então, significa que ele é aquele que recebe as coisas do alto e dá graciosamente. É o intermediário de Deus, como Jesus foi. Né? E por isso que ele tem vida. Ele tem vida, ele tem peixes, aves, árvores. É um foco de vida. Tem muitas fontes, tem muitos. Ali naquela região, em torno do lago, é onde o povo de Israel desfruta daquelas belas fontes que ficam no Hermon, lá em cima. Então, é um apogeu de bênçãos que vem do alto, que esse lago recebe e distribui para toda aquela região depois dele, o Vale do Jordão, o vale mais fértil, onde tem toda a vida, toda a colheita, onde se planta em Israel. Então, é no Vale do Jordão. Mas esse rio, ele acaba desembocando no Mar Morto. E o Mar Morto, ao contrário dele, não tem nada. Ele recebe toda a água do Jordão e não dá para ninguém. Por isso que ele é morto. Por isso que ele não tem vida, porque ele é egoísta. É a própria geografia desses dois lagos, né, que são os mais profundos do planeta, e o mar, o Yam-Melah, que é o mar de sal, o lago de sal, que é o Mar Morto, ele só tem sais, mas não tem vida, pelo egoísmo que ele simboliza as pessoas que recebem e não dão para ninguém. Então, a própria geografia já denota uma curiosidade ou ensinamento profundo para nós. Devemos dar de graça, como Jesus disse, o que de graça recebeu. E Jesus se utilizou daquela harpa natural para compor as belíssimas realizações que ele fez em torno daquele lago, porque o seu ministério na Galileia, 80% foi realizado ali em torno daquele lago, cuja geografia é riquíssima. São as aldeias que não existem mais, poucas cidades existem ali, mas os evangelhos estão povoados do nome daquela região. Quando a gente chega ali, a gente se encanta. Parece um sonho que você chega e diz, eu estou em Cafarnaum, eu estou em Betsaida, agora eu estou em Magdala. Então a gente fica empolgado com tanta riqueza da história. Tiberíades, porque normalmente ali é o local, a cidade mais acolhedora ali hoje é Tiberíades. Tem a cidade moderna, com muitos edifícios, belos hotéis e as margens do Mar da Galileia. Então ali você tem toda uma felicidade de estar ali. A região mais bela que eu acho de Israel, mais pobre, mais discriminada, mas porém a mais bela. E assim, meus irmãos, quando nós chegamos ali, analisando toda essa riqueza natural, toda essa história espiritual, saímos de Cafarnaum e fomos tomar um barco para fazer o nosso passeio dentro do Mar da Galileia. E aqui, quando Mateus começa a narrar esses acontecimentos, eu misturo esse acontecimento com as nossas experiências ali, porque esse que vos fala já também presenciou e suportou uma tempestade no Mar da Galileia. Não é curioso isso? Eu não estou só falando do que Mateus vai falar, mas também estou falando da experiência que eu vivi dentro do Mar da Galileia, sem Jesus no barco, que é o caso aqui é diferente, mas com Jesus em espírito. E para mim foi uma experiência riquíssima. Mas vamos ao que Mateus narra, para a gente começar a conversar um pouco com vocês. Depois disso, depois de Jesus ter feito aquelas curas todas ali, como a gente viu no programa anterior, que apareceu um escriba pedindo para segui-lo, apareceu um outro discípulo que queria enterrar o pai, que estava antes de seguir Jesus. E depois de todas essas coisas, diz Mateus, Jesus entrou no barco e os seus discípulos o acompanharam. E nisso houve no mar uma grande agitação, de modo que o barco era varrido pelas ondas. Ele, Jesus, dormia, como se nada estivesse
acontecendo. E os discípulos chegaram a ele e o despertaram dizendo: Senhor, salva-nos, estamos perecendo. Disse-lhe Jesus: por que tem medos? Por que tendes medo, homens fracos na fé? Depois, pondo-se de pé, conjurou severamente os ventos e o mar. E houve grande bonança. Os homens ficaram espantados e diziam: quem é este a quem até os ventos e o mar obedecem? É curioso como eu me lembro disso, porque toda vez que eu vou a Israel, já fui, se eu não me engano, uma 12 vezes, uma dúzia de vezes, eu faço, nunca deixei de fazer esse trajeto que a gente sai de Tiberíades, vai até a parte mais norte do mar, volta e chega em Tiberíades, às vezes vai para o outro lado, para o Guidossar, que é um kibutz que tem ali, perto de Cafarnaum. Então, tudo ali em torno do mar, em torno do lago de Genezaré. Então, aqui vamos falar um pouquinho do que aconteceu, o porquê, naquela circunstância, as coisas mais interessantes aqui. Primeiro, entrou no barco, levou todos os discípulos, e houve uma grande agitação. Aquela região, ela fica, o Mar da Galileia fica entre montanhas de Golã de um lado, do outro lado o Monte Arbel e as montanhas da Galileia, que tem muitas, né? O Monte das Beatitudes, aquela cadeia de montanhas. Por isso que o mar fica entre, o lago fica entre as duas montanhas, então o vento passa por cima. Aqui embaixo dificilmente tem vento. É sereno, é um mar, é um lago azul, muda de cor várias vezes por dia, mas sempre sereno, sempre tranquilo. Então, de onde veio esse vento, essa agitação? No mês, eu já fui em Israel praticamente todos os meses do ano, e entre janeiro, fevereiro, até março, ali geralmente se forma um vento, no Vale do Jordão, um vento encanado, ou as diferenças de temperatura do alto movimenta o vento, e esse vento vem com muita força e penetra no Mar da Galileia e provoca tempestades. Então isso não ocorre todos os dias, mas eis se não quando acontece. Então foi o que aconteceu naquele dia, quando Jesus estava com os discípulos. E no versículo 8, 24 diz: nisso houve no mar uma grande agitação, de modo que o barco era varrido pelas ondas. Porque as ondas, de acordo com a intensidade do vento, elas realmente se tornam grandes. O barco trepida, tremula, não é? E Jesus, indiferente tanto à pescaria como ao que estava acontecendo, dormia. É o que diz Mateus. Ele não estava preocupado. Mas, coitado dos discípulos, na sua insignificância de poder perante Jesus, ele dormiu o sono do justo, do tranquilo, porque não havia problema nenhum para ele. As nossas tempestades da vida, muitas vezes abalam a todos nós. E para Jesus não significa absolutamente nada. É o que estava acontecendo ali. Os discípulos, na sua pequenez, na sua inferioridade, no seu nível de desconhecimento, estavam apavorados. Mas Jesus não tinha motivo para isso. Ele é Senhor de tudo. Ele é Senhor da natureza, dos ventos, do universo, de tudo. Então, naquele momento, nos informa, Kardec, milagre não existe, o que acontece é a nossa desinformação. Se você abrir o Livro dos Espíritos, na questão 536, no item B, você vai encontrar lá uma informação do Espírito da Verdade, respondendo a Kardec, sobre os fenômenos, se os espíritos
influencia nos fenômenos da natureza. E a resposta do Espírito da Verdade é a seguinte: Deus é Senhor absoluto de tudo, mas Ele possui espíritos específicos para cada situação, em todas as situações de transtorno, de onda, de terremoto, de maremoto, de tudo que acontece na natureza. Então aquela tempestade estava sendo provocada por espíritos. Jesus sabia de tudo isso e tinha autoridade para não se preocupar. Os discípulos é que foram: acorda o homem, senão a gente vai perecer. E como é que eu vejo essa situação? Olha o que é que Jesus diz. Porque ele disse: Senhor, salva-nos, por favor, estamos perecendo. Vamos afundar, vamos morrer. E Jesus diz assim: por que é que vocês ainda estão tão fracos na fé? Aqui entra conhecimento, fraco na confiança, fraco em tudo. Por que é que vocês são, em outras palavras, tão inocentes que não podem resolver tal situação? E aí ele se levantou, e aí aqui diz Mateus: conjurou severamente os ventos e o mar. Jesus não era demente para brigar com o vento e brigar com o mar, brigar com ondas e com vento. Aqui é a visão material para que muita gente possa entender. Porque aí em Mateus diz: imediatamente houve grande serenidade no mar. Acabou tudo. E os discípulos ficaram espantados. Não é? Quem é esse a quem até os ventos e o mar obedecem? Não eram os ventos e o mar que obedeciam. Mas o que aconteceu é que aqueles espíritos que promoviam as ondas e o vento estavam ali, realizando sua tarefa perante a natureza. E Jesus não interferiu no milagre da vida, não transgrediu as leis da natureza, porque ele não veio revogar o que o seu pai tinha criado, mas ele simplesmente afastou os espíritos que estavam promovendo aquele fenômeno, conforme nos informa a questão 536b do Livro dos Espíritos. Então, meus queridos irmãos, Jesus então vem à expressão: por que é que vocês não têm fé? Por que é que vocês estão tão fracos na fé? E aí, quando eu chego ali, eu aproveito para contar o conceito de fé, porque fé é confiança, é exercício, como eu já falei aqui algumas vezes, para contar exatamente o que foi que aconteceu ali. Por que é que Jesus ignorou que ele não tem fé? E tem uma história judaica sobre fé, que o discípulo perguntou ao mestre: me explique, mestre, qual é o verdadeiro conceito de fé? E o mestre narrou-lhe a seguinte história. Um rabino ia pegar um trem para Kiev, na Rússia, ao pleno sol do meio-dia, muito quente, ele na fila, cansado, aquela indumentária característica das correntes racídicas, do preto, com chapéu, peote, tudo quente. Quem é nordestino entende muito bem a força dessa temperatura. Ele disse que ele estava na fila quando chegou um discípulo dele que viu ele na fila, foi lá prestar-lhe uma solidariedade. Mestre, saia do sol, por favor, sente ali, deixe que eu vou tirar a sua passagem. Ele agradeceu, sentou, o discípulo foi para a fila, tirou o bilhete, pagou e foi e entregou ao mestre. Ele reverenciadamente pegou o chapéu, agradeceu a ele e voltou-se para pegar o trem. Ele disse: mestre, o senhor me desculpe. O discípulo disse: eu tirei sua passagem, mas eu tirei com o meu dinheiro. E eu também vou viajar. Eu preciso que o senhor me devolva para tirar a minha passagem, porque eu só tenho esse dinheiro. Aí o mestre olhou e disse para ele: meu filho, eu lhe agradeço, mas eu também não tenho dinheiro. E ele, surpreso, disse: mas como é que o senhor não tem dinheiro e vem para uma fila tirar passagem para pegar um trem? Ele disse: porque eu não tenho dinheiro, mas eu tenho fé. Eu vim para a fila, tenho fé em Deus e Ele mandou você. Você tirou minha passagem. Agora eu lhe pergunto: você tem fé?
O discípulo ficou meio acanhado, ele disse, não, eu quero saber se você tem fé. Ele disse, mestre, eu tenho sim. Então, querido, entre na fila e aguarde, porque se você tem fé, Deus vai fazer com você o mesmo que fez comigo. Então, quando Jesus, como judeu, diz para aqueles discípulos judeus, por que é que vocês não têm fé? Ele está concitando que eles eram para não titubear diante de uma situação daquela e já ter, inclusive, condições de fazer o que Jesus fez, de afastar aqueles espíritos, de ter confiança que nós podemos, o que Jesus dizia, tudo que eu faço vocês são capazes de fazer e até muito mais. Então, quando eu chego ali no meio do Mar da Galileia, eu conto essa história para as pessoas que viajam conosco, porque o timoneiro, ele desliga os motores do barco e deixa o barco flutuando sem nenhuma onda, sem nenhum problema, enquanto eu aproveito, porque o barulho do motor ninguém escuta, com o microfone ali a gente conta para as pessoas essa experiência. E numa das viagens houve uma tempestade, chuva, vento e ondas. Eu vivi essa experiência e curiosamente, eu me lembrei de Mateus, narrando esse fato, e disse, meu Deus, Jesus não está aqui na proa dormindo conosco, mas Ele está em espírito e tudo vai acabar bem. Mas a tempestade não era uma tempestade forte, foi só um ensaio, graças a Deus, e que passou rápido. E nós subimos para o Monte das Beatitudes e lá em cima ainda curtimos muito aquele vento que ainda estava. O vento diminuiu, mas não acabou. E foi assim, das viagens que nós fizemos a Israel, foi a primeira e essa que eu achei assim mais forte no entendimento do que eu recebi de Jesus, do que nosso grupo recebeu dele durante aquele passeio, durante aquele trajeto que fizemos dentro do Mar da Galileia, não para passear, mas para reviver e aprender em essência tudo que Jesus nos ensinou, tudo que Ele deixou como exemplo. E essa mensagem em Mateus 8, 23 a 27, ela é característica da nossa pequenez ainda diante dos fenômenos da natureza. A gente se apavora com a chuva, com o vento. Está calor, está ruim. Se está chovendo também não está muito bom, está ruim. Se está nublado, o dia está muito ruim porque não se decide, nem chove, nem faz sol. Mas a gente não entende que tudo é projeto de Deus e que para Jesus nada é impossível. E que esse não foi um grande milagre que Ele fez, não foi um grande feito. A maior dificuldade, eu acho, que Jesus ainda tem hoje, o seu grande milagre, seria transformar o ser humano. E aí a gente tem que refletir um pouco sobre isso. Quanto a gente contraria o projeto de amor, de paz, de serenidade, das tempestades da vida, que Jesus sempre acalma, mas nós particularmente, quase sempre, em vez de acalmar as tempestades, nós também somos criadores de tempestades. Reflitamos sobre isso. Agradeçamos a Ele e ao evangelista Mateus que nos trouxe essa narrativa que tem tantas lições para todos nós entendermos o quanto Jesus foi magnífico e que nós estamos ao lado dele. É só querer. Portanto, tenha-o na mente, no coração, em sua vida, naqueles que lhe cercam, em sua casa, aonde você estiver. Ele estará com você, depende de que você saiba recebê-lo e conviver na paz, na luz e no amor trazido através do seu Evangelho. Fique com Ele. Até a próxima semana, se Deus quiser. Um beijo e Jesus conosco sempre. Muita paz.